quero abrir para a gente também bater um papo com o senador Eduardo Girão, que apareceu agora para nos atualizar a respeito do que está acontecendo em Brasília. Senador, bom dia, tudo bem com o senhor? Muito bom dia, Marco Antônio, esse timaço que está aí presente, uma honra, tive que sair correndo ali da CPMI, que está pegando fogo hoje com essas operações aí da Polícia Federal. Parabéns ao ministro André Mendonça e feliz aqui com esse dia, no day after, após a aprovação do CONE por 4 votos. Olha só, acho que a gente pode começar com essa questão. Pedri, você quer também trazer alguma pergunta direto para o senador? Não, senador, como é que, a partir dessa votação apertada, né, da votação onde o Gonê, como você bem falou agora, passa por 4 votos, né, e o Marco até tinha trazido uma comparação em relação às 41 assinaturas favoráveis à abertura de processo do impeachment. O que na tua opinião, essa ponte, né? Ou seja, para o povo em geral, para o público em geral, é um pouco incoerente a gente perceber que há 41 assinaturas para aprovação de um processo de impeachment do Alexandre e, na verdade, 26 assinaturas? Desculpa, 26 assinaturas, sendo contrários a uma ferramenta do próprio Alexandre, né? Ou seja, não faz sentido para a população essa disparidade de algo que é conceitualmente a mesma coisa, né? Ou seja, na verdade, dos 41 senadores que queriam o impeachment do Alexandre, muitos deles agora votaram para reforçar a ideia de justiça soviética do Alexandre. Como é que tu percebe essa contradição, senador? A sua leitura é perfeita, a sua leitura é essa mesmo, é incoerente, né? Eles apostam que o povo esquece, o ano que vem tá aí, ninguém vai lembrar disso não, né? Depois esquece, tem outra votação acolá e tudo. Então, assim, as pessoas têm me perguntado, mas quem foi que votou? Eu quero saber quem são os 26 e principalmente daqueles 41, né, quais foram os que votaram a favor do CONE. Aí você vai fazendo por exclusão, é o que eu digo, ó. Você tem as ferramentas aí de inteligência artificial, do X, né, você vai lá e coloca quem foi que declarou o voto aberto, porque tu sabes, o voto é secreto, né, para recondução, para aprovação de ministros, enfim, é voto secreto, que é um absurdo. Né? A gente, inclusive, eu tenho um projeto para que o voto seja aberto e para tudo, inclusive a eleição de presidente do Senado, né? O Davi Alcolumbre foi eleito com voto aberto e prometeu no discurso de campanha acabar com o segredismo na República, foi assim que ele chamou, né? Mas ele nada fez, pelo contrário. Então, vai lá a população que quer saber quem votou e esses que apostam no esquecimento, que quebrem a cara, né? Porque 2026 está aí, eu vou falar para você, eu repito, tem que trocar a maioria do Senado Federal, né? A maioria do Senado Federal, isso é bom para a democracia, oxigena, né? E a gente está vendo aí as incoerências acontecendo, e política tem que ter coerência, coragem e integridade, é o tripé básico da boa política, e eu acredito que ontem foi triste, porque foram 4 votos apenas. Né, você fica imaginando, e eu vou te dizer uma coisa, que revelar em primeira mão, quem estava ali no bastidor, na hora da votação, viu, Marco Antônio? A base do Lula, uma parte da base traiu. Não sei se é pela questão das emendas, uma certa questão, ninguém é todo defeito, né? Ninguém é só coisa negativa. O Gonê, eu ontem, assim... explicitei as barbaridades que ele cometeu e que ele deixou que fossem cometidas no Brasil, né? Quem assistiu a sabatina, eu fiquei um absurdo, apenas 10, 12 minutos falando ali, ultrapassei até um pouco tempo, mas eu tinha uma lista, sim, de situações, você tem que selecionar, ser rápido, declarei meu voto contrário à recondução dele e falei muita coisa sobre o Tagliaferro, né, sobre a sociedade dele com o Gilmar Mendes, né, assuntos espinhosos. Eu perguntei ali sobre conflito de interesse. Eu entrei com o impeachment dele um ano atrás, né, eu e 5 senadores. Então,
os bastidores, olha só o que eu estou revelando aqui, que a base do Lula, uma parte por causa das emendas, que ele vamos dizer, a questão da investigação sobre emendas parlamentares, que eu acho importante, ele, de uma certa forma, deu um aval para a investigação, votou contra ele. Base do Lula, Centrão, votou contra ele. Então, esses 26 aí não está na conta da oposição, não, tá? Como muita gente está dizendo, são 26 da oposição, não, foi menos. Foi menos. Mas vai fazendo por exclusão aí, faz um exercício, quem tiver um tempo depois, mais tarde, vai lá e bota na inteligência artificial quem foi que declarou voto aberto, né, contra o Bonet, que você deu uma pista interessante. Interessante, gostei. Deixa eu abrir aqui para o nosso querido coronel Gerson Gomes. Tem pergunta para o senador? Peraí, acho que o coronel está mudo. Agora sim. Muito bom revê-lo, senador. Várias vezes nós já estivemos aí juntos em lutas, e eu quero primeiro lhe parabenizar pela sua participação, e talvez a nossa audiência esteja um pouco confusa com os números quando o senhor fala de apenas 4 votos, e depois no plenário a votação foi bem mais expressiva, mas é importante a gente resgatar que o senhor está se referindo à sabatina ali na Comissão de Constituição e Justiça, porque ali foram somente 4 votos que, se nós tivéssemos virado, ele não teria sido aprovado ali na sabatina. Então, eu só faz menção a isso, e eu, inclusive, postei no meu X a sua pergunta, uma réplica que o senhor fez ali, e ele, de uma maneira muito cínica, lhe deu a seguinte resposta, porque o senhor perguntou para ele assim: tudo bem, o senhor disse que o Tagliaferro está sendo, foi agora tornado réu, foi acusado pela própria PGR por vazamento, né, de documentos sigilosos. Aí o senhor fez a pergunta, tudo bem, mas e o conteúdo desses documentos sigilosos, já que eles tratam do próprio ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, estaria julgando a si mesmo? E ele, depois da disfarçatez de dizer que o Supremo Tribunal Federal, o ministro, não tem que se julgar impedido, suspeito, porque ele está acima, né, dos demais, do sistema judiciário, e poderia ele se auto-julgar, né? Ele agora criou uma nova modalidade, a gente já tem o juiz vítima, agora nós temos o juiz réu. E, apesar disso, ele disse para o senhor com todo o cinismo: nós nos debruçaremos sobre esse assunto no momento oportuno. E eu pergunto para o senhor, oportuno para quem, senador? Para o sistema, para o regime que ele representa. Eu deixei claro isso, né? E essa resposta que ele deu, mas só explicando, Gerson, que quando eu me refiro a 4 votos, para as pessoas entenderem, é porque para ser aprovado é o quórum absoluto, né? Então você precisava ali ter 41 votos para o Bonet ser aprovado no plenário. Lá na CCJ foi 17-10, né? Mesmo que tivesse perdido ali, tivesse rejeitado, ele pode fazer o recurso para o plenário. Mas lá no plenário foram 4 votos. Nós tivemos 26, eles tiveram 45 votos, né? Se tivesse tirado ali, na verdade, 5, acabou. Né? Acabou, não tinha condição. Se tivesse mudado os votos ali, a gente teria conseguido rejeitar, e não tinha mais jeito. Então foram, na verdade, números muito apertados, como, por exemplo, o Bonet teve na vez anterior, que nadou de braçada, inclusive com o voto do PL. Diga-se de passagem, né? Teve ali o apoio do PL na questão de sinalizações que ele teria feito com relação à anistia, e ele fez tudo ao contrário. Eu particularmente não acredito nesse tipo de promessa de cara que teve aqui nesse gabinete explicando, né, que ia respeitar a Constituição, que não ia ser puxadinho de ninguém, que ia ter autonomia, independência. Eu relembrei Raquel Dodge, relembrei o Aras com relação à questão do inquérito, desse famigerado inquérito das fake news, que é uma espada na cabeça do cidadão de bem para intimidar, para perseguir. 7 anos com o Alexandre de Moraes mantém, e a PGR mudou o entendimento, sabe com quem? Com quem? Com o Bonet. Eu ontem falei para ele isso,
né, do estrago que ele está fazendo para a nossa democracia. Agora, o pior não foi a resposta que ele deu a mim, que oportunamente que eu coloquei ali, a mensagem ou o mensageiro? O senhor está indo atrás do mensageiro, e a mensagem? E ele disse que oportunamente, a gente viu ali que ele se incomodou. Agora, o mais grave foi, não sei se você percebeu, Gerson, eu acabei de retweetar agora, no X, vi aqui a menção que você fez, a nossa sabatina, colocando o trecho dessa pergunta, e o Portinho, o senador Carlos Portinho, fez uma pergunta muito constrangedora para ele. Disse, olha, o que é que o senhor acha? Né, eu estou tentando visitar o Braga Neto, Portinho falando, estou tentando visitar o Braga Neto, General Braga Neto, há 4 meses pedindo para o senhor autorizar para que eu vá visitar. O Girão até já conseguiu, ele falou, o Girão conseguiu e eu não consegui. Por que está acontecendo isso? Né? E ele disse, olha, isso não é da minha alçada. Né? Quer dizer, é de quem? Quer dizer que a PGR vai assistir um preso político que está nas mãos do Supremo Tribunal Federal não liberar senador da República para visitar? Isso é um escândalo. Eu vou te dizer o que é maior o escândalo. É porque o tempo não deu, é muito curto. Né? Tinha muita coisa, mas a CDH, que é a Comissão de Direitos Humanos do Senado, muito bem liderada pela senadora Damares Alves, ela aprovou o requerimento com o meu voto, com o voto de Magno Malta, de todos nós ali na CDH, para visitar os presos políticos pelo Brasil. Pelo Brasil. E aí, sabe o que foi que aconteceu? Nada. O Alexandre de Moraes não autorizou, já tem mais de 5 meses. Uma comissão de direitos humanos. Isso é um escândalo internacional. Entendeu? Não poder visitar presos políticos. Né? Então, o Brasil está vivendo essa ditadura que precisa acabar, e eu só vejo uma maneira de acabar, que é 2026, trazendo gente nova para o Senado Federal e reconduzir aqueles que realmente estão fazendo o trabalho transparente, com coragem, com integridade e com coerência. Excelente, senador. Carol Esponza, tem uma pergunta para o senador? Senador, uma honra estar aqui com você, senador, que eu tenho a honra de dividir aí essa trincheira da liberdade. A gente fala muito, né, do tamanho real da oposição no Senado Federal. Ontem de manhã, antes da votação, me perguntaram sobre isso, sobre a votação aberta na CCJ, né, e depois fechada no plenário, se por ser fechada talvez barrassem o Bonet. Minha resposta foi evidente que não, o sistema sempre se protege, ainda mais numa eleição, né, que você não sabe como é que os senadores estão votando. Mas a gente acompanhou no passado o pedido de, a coleta de assinaturas para o impeachment do Moraes, que chegou a 41 assinaturas somente por pressão popular, e depois parou no presidente da casa, que falou que nem com a assinatura dele ele abriria, então, um processo de impeachment. Então, a gente vê ali, que a gente acredita-se que o tamanho da oposição hoje no Senado sejam 35 senadores. Então, tem esses 6 aí que viram casaca de acordo com a opinião pública. O senhor acha que se fosse aberto hoje, porque a gente está vendo um enfraquecimento de pautas importantes, cadê a anistia? Cadê o fim do foro privilegiado? Cadê todas as pautas que lá atrás os 2 presidentes das casas se comprometeram a pautar? Então você vê hoje com essa temperatura, infelizmente, mas um pouco mais baixa em relação a essas pautas da direita, se fosse voto aberto, esses senadores viram a casaca, como eles se posicionariam? Ainda existe essa pressão? Como é que está essa pressão do Senado Federal? Carol, eu acho que você está sendo muito otimista, e eu acho bacana isso, A gente precisa ser otimista, porque a gente sabe que nós vamos vencer, Isso não vai ficar, ou não há mal que perdure para sempre, e não há mal que venha para um bem maior, Então, eu acho que tudo isso está fazendo uma depuração, um levante, E a gente não pode desistir, A população que eu mais recebo de pedido na rua, na feira, nos mercados, esse de gente de todo lado, de todos os espectros, inclusive, Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte, na verdade, a votação foi fechada tanto na CCJ como lá no plenário, Votação 17-10 ninguém sabe quem declarou, Sabe quem declarou, mas, e também no plenário do Senado Federal.
Eu acredito que a oposição mesmo firme hoje, assim, você tem ali convictos que não vota com Lula por emenda, por alguma coisa, no máximo, ó, ainda bem que você está sentada, Carol, 20 parlamentares, certo? É a verdade, mas muitos ali, pela pressão popular, eu acho que a gente já conseguimos a maioria do Senado com os 41 assinaturas, mas você vê quem é que está sempre presente, combatendo, fazendo discurso, votando. É um exercício que tem, eu sinto até falta de uma plataforma, algum de vocês aí que são muito ativos, podia ter essa ideia, quem está nos assistindo, de uma plataforma para mapear exatamente a posição, assim, o que é que cada senador está fazendo, cada deputado, que votos ele está dando, que pronunciamentos ele está fazendo para as pessoas entenderem, né, ter um resumo dessa situação. Agora, por exemplo, ontem mesmo, eu estava relembrando com alguns colegas, 426 dias que o Davi Alcolumbre está debaixo do braço, com um super pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, assinados aí por 137, se eu não me engano, deputados federais, 2 grandes juristas do Brasil, o doutor Sebastião Coelho, ex-desembargador, e também o Rodrigo Saraiva Marinho, né, que é inclusive do Ceará, constitucionalista. Você tem aí 2 milhões, e eu quero parabenizar aqui o Marco Antônio, que mobilizou, todos nós aqui, 2 milhões de assinaturas ali, de apoiamento a esse pedido de impeachment. É o maior pedido de impeachment. O Alexandre de Moraes é o campeão de pedido de impeachment aqui. São mais de, se eu não me engano, são 12 ou 13, só dele. Mas esse é o mais robusto, que teve aditamentos, depois do caso do Tagliaferro, do caso do Felipe Martins, tem lá aditamentos, está robusto, né? E o presidente Davi Alcolumbre estava semana passada a tiracolo com o Alexandre de Moraes dentro do Senado. Não sei se vocês viram aquela imagem, que é ele andando, levando para o elevador o Alexandre de Moraes. E o Tagliaferro está nesse momento, né, quer dizer, o mensageiro que levou, que escandalizou, sendo perseguido pelo sistema, e o Davi não coloca a CPI da vaza-toga do senador Espiridião Amin, a CPI da vaza-toga, que é mostrando esse negócio das mensagens, né, que o personagem central é o Tagliaferro, do uso e a sua criatividade, dessa situação toda. Nós conseguimos 30 assinaturas. 30 assinaturas. Olha só o esforço. E tem que dar o crédito do senador Espiridião Amin, né? Sequer foi numerado, Marco Antônio, Carol. Sequer foi numerado, Gerson. Essa situação. Então, quer dizer, a pressão popular tem que existir nesse sentido, para que o senador vá cobrar. O Davi Alcolumbre, são poucos ali que estão cobrando o posicionamento da presidência do Senado para que coloque isso em pauta. Se colocar, aí eu vou te falar, aí nós vamos ter o reequilíbrio entre os poderes, porque vai ser pedagógico para o Brasil, cada um no seu quadrado depois. É isso aí. E o nosso querido Fred, tem uma pergunta para o senador? Espera aí que você está mudo, Fred. Aí, foi. Obrigado. Bom dia, senador. Obrigado pela participação aqui com a gente. Ontem a gente viu, né, o confronto. Eu acho que vocês fizeram um excelente trabalho. Acho que ficou marcado, pelo menos para mim, uma fala do Flávio Bolsonaro, né, perguntando para o Onê se ele não tinha vergonha do que ele estava fazendo, como que ele encara a família dele quando ele chega em casa. A gente sabe que a PGR já teve em melhores mãos, né? Você citou agora há pouco aí a Raquel Dodge, e a gente sabe que a Raquel Dodge arquivou o 4781 quando ele foi aberto de ofício pelo Toffoli, entregue a relatoria para o Moraes, nem tiveram coragem de sortear a relatoria, ou seja, a gente já sabia muito bem o que vinha para aí. E eu queria saber qual foi o clima nos senadores, né? O senhor já falou aqui, a gente realmente vai fazer esse levantamento, eu quero me colocar à disposição para fazer esse levantamento sobre quem votou e como votou, mas qual ficou o clima com os senadores? Não é possível que eles não se sensibilizaram, né? Depois dessa fala e dessa clara constatação de que o Gonê está atuando ali como um levantador de cortadas do regime autoritário. Fred, eu confesso para você que eu cheguei ontem em casa tarde, mas
assim, muito triste, né? Muito triste com tudo isso, porque a sensação que dá é que se a gente tivesse articulado melhor, nós da oposição, aí fazendo meia-culpa, talvez nós não acreditássemos que poderia haver uma traição da base do Lula, por a questão da investigação das emendas, do centrão, vamos dizer assim. Talvez daria para ter rejeitado o Gonê, sabe? Não houve, pelo menos não chegou no plenário aquele clamor também popular, aquela coisa da pressão, sabe? Eu acho que muita gente, assim, acaba desacreditando, com desesperança. Eu falei isso pro Gonê, olhando nos olhos dele ontem. O senhor é responsável por muita desesperança nesse país. A sua atuação, não como pessoa, a sua atuação, né? E faltou muito pouco. Quando a gente viu o resultado, a gente até surpreendeu, né? Porque o jogo tá jogado, né, Fred? Quando a gente chega num negócio desse, o jogo tá jogado. O Lula indicou o Gonê porque o Lula é do time dos Vingadores, do Dino, da turma. Então o Gonê cumpriu a cartilha certinha ali do Alexandre de Moraes, com milhares de inocentes sofrendo, né? O Flávio Bolsonaro foi firme e foi muito importante a fala dele, né? Foi contundente. Senador Jorge Seif também foi contundente. Senador Rogério Marinho, né? Nós tivemos o senador Carlos Potino, o próprio senador Espiridião Amin, Magno Malta, que doente, né? Tá afastado, mas conseguiu que o presidente da comissão, Otto Alencar da Bahia, abrisse lá para ele poder falar. Ele foi duro. Então nós tivemos ali uma tentativa de blindagem, que fica aquela turma ali da tropa de choque do Lula, do Centrão. É um beijamão, né? É um beijamão. A coisa não consegue andar. O processo está todo errado. Nós temos que mudar isso no Brasil, próximo Senado. Eu assinei, inclusive o senador Carlos Portinho entrou, para que um processo novo de indicação de ministro de Supremo, também de PGR, seja feito, que vá 3 nomes, para o Senado sabatinar os 3 e ver, entendeu? Esse negócio de beija-mão fica devendo favor, doutor Fred. Fica devendo favor, claro que fica devendo favor. Você viu quando o Gonê foi falando, já recebi vários senadores lá. Tu acha que recebe o quê? Um negócio desse? É pedido, é situação do correligionário e tal. Então, isso é ruim. Isso é muito ruim para a democracia, porque fica esse jogo. Mas eu acho que ontem foi um dia que Deus é tão maravilhoso, que mesmo com a sensação de derrota eu saí mal. Fazia tempo que eu não saía desse plenário aqui. É triste, mas a gente conseguiu uma vitória que parece pequena, mas é gigantesca, né? E hoje a gente viu o resultado dela. Nós conseguimos ontem acabar, notícia que eu dou para os aposentados, para os pensionistas do Brasil, que foram roubados em bilhões de reais nesse governo Lula, digital do Lula, que está colocando lá o seu voto contra convocações de gente importante, inclusive familiares do presidente da República. Estão surgindo nomes aí, já tem o do Frei Chico, que a gente tentou convocar, quebrar sigilo, a base do Lula não deixou aqui, tropa de choque. Também tem agora o Lulinha, né, numa matéria que saiu ontem no Metrópolis, teria recebido dinheiro, né, o contador dele da farra, disso aí, está chegando em gente muito importante. E ontem nós conseguimos acabar no plenário do Senado. E tenho que parabenizar o senador Rogério Marinho, líder da oposição, porque nós ratificamos uma decisão da Câmara que estava engavetada para acabar com os descontos sindicais. Esses descontos associativos, você acredita que ainda estavam valendo. E nós conseguimos acabar, acabou, não é possível fazer mais isso. E hoje teve essa operação da Polícia Federal, de petista de carteirinha, né, que era diretor do INSS, que chama a presidenta Dilma, que fala que é PT mesmo, que é progressista, né? Pessoal indicado pelo PDT. Hoje teve uma devassa aí da Polícia Federal, e mais uma vez eu parabenizo o ministro André Mendonça, e a Carol sabe como é que foi o processo como é que nós conseguimos o comando dessa CPMI, porque eles estavam certos de que iriam controlar como estão controlando do crime organizado, que sequer assinaram a investigação para poder instalar a CPI. Eles não assinaram, mas tomaram a presidência. Mas nós conseguimos tomar aqui, né, com a relatoria independente e também presidência,
com o Partido Novo. Eu era candidato e na hora eles foram surpreendidos porque eu abri mão da minha candidatura, só o Novo são 4 votos nessa comissão, e eu apoiei o senador Carlos Viana, que é o presidente atual, que colocou o deputado Alfredo Gaspar, que está fazendo um excelente trabalho, e foi por 2 votos que a gente conseguiu derrotar o Omar Aziz, porque o Omar Aziz seria de novo o presidente, como foi da CPI da pandemia, e blindou completamente o consórcio Nordeste que pegava lá os governadores. Está até esse rolo hoje aí nos tribunais de justiça, daqueles 300 respiradores comprados da indústria da maconha, que nunca chegou, superfaturados, que nunca chegou nenhum respirador no Nordeste. Então, nós conseguimos tomar o comando, e está aí o resultado. Está aí escancarando as entranhas apodrecidas do poder, outro escândalo do governo Lula, que pode ser muito maior, Marco Antônio, do que Petrolão, do que Mensalão, porque isso aí chega nos consignados, que são dezenas de bilhões, chegando a centenas de bilhões de reais. Então vamos lá, que Deus nos guie. Peço que vocês acompanhem essa CPMI, porque foi coisa de Deus ela ter acontecido com o comando nosso. E mesmo Lula, ocupando depois a base do Lula, ocupando os membros para votar contra convocações e quebra de sigilo, a gente está mostrando para o Brasil o que é que está acontecendo. Fantástico, senador Eduardo Girão. Vou falar uma coisa, atrás de mim, até a Samambaia, Cora Moraes. Até a Samambaia, Cora Moraes, aqui em Ipatinga. Caramba, a palavra, a gente tem que espalhar o Fora Moraes, o hashtag, porque ele é símbolo de todo esse pesadelo surreal que a gente está vivendo. E, Girão, fico muito feliz, me sinto muito privilegiado de estar ao seu lado e apoiando todas as iniciativas contra esse regime excepcional que precisa ser extinto no Brasil. E agradecer demais sua participação e boa sorte, Girão. A gente está aqui sempre rezando e torcendo para que a gente tenha... nas pequenas vitórias que a gente vai encontrar aí o significado da caminhada, sempre. E também algumas fazem parte para a gente aprender. Tudo. Muito obrigado, um grande abraço, parabéns pelo trabalho de todos vocês. Abraço ao Edson aí da produção, estamos sempre às ordens. Obrigado, grande Girão. Com Deus.